O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pegares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Por favor, podem se sentar, aqueles que puderem. Alexandre, pode se sentar. Caríssimos, hoje, na liturgia, onde nós temos também na igreja a memória de Santa Benedita da Cruz, que foi uma filósofa singular na área da fenomenologia, discípula de Husserl, e que se encantou com o Evangelho, com nosso Senhor Jesus Cristo, a partir da leitura dos escritos de Santa Teresa de Ávila. Ela, que é virgem e mártir, uma mulher de grande conhecimento, que se apaixona por aquele que é a razão de tudo, nosso Senhor Jesus Cristo. E ela adquire um amor inflamado e singular pela cruz do Senhor. Ela, que era judia, se converte ao Senhor nosso Jesus Cristo, entra para o Carmelo e, apaixonada por Ele, caminha com fidelidade ao Senhor até os últimos instantes, morrendo numa câmara de gás, assassinada, como muitos outros de seu tempo, muitos outros judeus, assassinada por um sistema completamente negligente e irresponsável, que definia quem deveria ou quem não deveria viver, considerando uns superiores aos outros na espécie humana. E hoje, ao escutar a liturgia que temos, tirada de Deuteronômio, aonde, após lembrar-se de tudo que vivera, de tudo que passara, de todos os feitos que o Senhor proporcionou ao povo, eles escutam. E agora, Israel? O que é que o Senhor teu Deus te pede? Como se fosse o que é que o Senhor teu Deus te pede em troca? Não é estranha essa fala, porque, em alguns casos, muitos de nós
achamos que podemos oferecer alguma coisa a Deus para recebermos outra dele. Infelizmente, nós conseguimos conceber o nosso seguimento a Deus, a sua palavra, ainda mais nesse tempo onde a chamada teologia da prosperidade, onde o toma lá da cá é tão evidente, como se Deus fosse um mercador, cresce tanto. O que realmente o Senhor nos pede? A resposta é simples. Ele que nos deu tudo, nos deu liberdade, nos deu alimento, nos deu casa, nos deu condições de viver, que nos tolerou na nossa mais absurda insatisfação, quando tudo nos oferece e como crianças insatisfeitas, ficamos, como naquele tempo, insatisfeitos. Ele, pela boca de Moisés, diz: apenas que o temas. E temer não é tremer. Apenas que o respeite. Que o coloque no lugar que ele deve estar na sua vida. E que andes em seus caminhos. Que siga a sua palavra, que garante a liberdade para ti e para outros. Que ames e sirvas ao Senhor teu Deus, que ames a Ele e sirvas a Ele, não ao seu próprio Deus, mas a Ele. Na sua palavra, mas que o sirvas, que o ames, e que guardes os mandamentos e os preceitos do Senhor com todo o teu coração e com toda a tua alma, com o mais profundo do teu ser, que você esteja dedicado em colocar a sua palavra em prática, e que o seu modo de viver, a alma, o seu existir, corresponda a isso. É isso que te é prescrito para que sejas feliz. Ele que nos dá tudo, pede que simplesmente caminhemos com Ele e sejamos coerentes em seguir a sua palavra. Poderia nos pedir muitas coisas. Como nos antigos tempos, as pessoas concebiam que Ele pedia sangue humano, alguns acreditavam que Ele pedia sangue de animais, mas Ele, na verdade, Ele só quer uma coisa: que estejas com Ele. Por isso o Salmo, no seu refrão, vai dizer: glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorificá-lo é muito mais do que ficarmos cantando, pulando ou fazendo qualquer outra coisa. Significa reconhecer: Ele é quem nos conduz. E o modo com que eu vivo corresponde aos passos e ao modo de viver segundo a palavra dele. Ele não nos quer como escravos, mas Ele nos quer como filhos. E nada mais significativo quando nós entendemos o que significa seguir os passos de nossos pais, que não é simplesmente repetirmos ações. Seguir os passos de nossos pais, seguir os passos daqueles que nos precedem, seguir os passos daqueles que abrem caminho pela história, com dignidade e com responsabilidade. Olhar para aqueles que nos precederam e reconhecer, sim, os seus erros, mas também os seus acertos. Com os seus erros, tomar o cuidado para não
cometê-los novamente. E os seus acertos, aprendermos a criatividade de quem tem um coração alicerçado com compromisso com a verdade, com a justiça, com o que é correto, com o amor, e conseguir trilhar um caminho onde ninguém seja prejudicado pela nossa vaidade ou ganância. E nós temos um modelo perfeito de quem devemos seguir: nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, mais uma vez, agora, no capítulo 17 de Mateus, ele diz: o Filho do Homem, por amor, ele acabará sendo entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Reconhecer agora que não mais temos que simplesmente nos preocupar com o que fazer, mas temos que aprender a seguir. Se Deuteronômio ressaltava a importância de que devemos ter a consciência do que o Senhor nos pede, que é seguirmos os seus mandamentos, vivermos da sua palavra, amá-lo com todo o coração, com toda a alma. Agora, não é mais um dizer ou um escrito, é uma pessoa que anda à nossa frente, nosso Senhor Jesus Cristo. E o seu horizonte passa pela cruz. Como viver cada dia tem as suas cruzes. Cada dia é uma missão. E aqui é importante ressaltar: a cruz não é o sinal do sofrimento, mas de assumir a sua missão. E se antes o Senhor nosso Deus nos pedia a missão de sermos um povo que sinalizasse a sua presença, agora, no Evangelho, que nós continuemos a ser, não a sinalizar, mas a ser a presença daquele que vai à nossa frente. Mas o seu horizonte, o de cada dia, tem a sua missão, a sua cruz. E os discípulos, ao escutarem isso, ficarem tristes. Meus caros, a tristeza dos discípulos, a tristeza de todos nós, pode ser porque nos esquecemos que caminhar cada dia tem a sua labuta. E nós, inevitavelmente, queremos uma vida cômoda e tranquila. Mas a vida é feita de contrastes. Como bem cantou o Padre Fábio de Mello, todos temos contrastes. A mesma nossa estrutura física, temos contrastes. Os discípulos ficaram tristes, porque queriam a calmaria, como o povo de Deus também queria a calmaria, mas é necessário sempre recordar a quem seguimos. A nossa alegria não é a de sermos simplesmente alguém ou alguns que passam pela história, que têm as suas obrigações, mas nós somos filhos, que têm as suas responsabilidades, e somos livres, mas a liberdade não exclui a nossa responsabilidade. É por isso que na cena seguinte do Evangelho, a riqueza de compreendermos o que significa caminhar e sabermos como peregrinar na história é tão importante. O próprio Senhor questiona ao seu discípulo Pedro: eles nos cobram um imposto, mas
A gente cobra imposto de quem? Dos estranhos ou dos filhos? É claro, dos estranhos. Os filhos não deveriam pagar imposto. Mas aqueles que estão conosco ao longo da história não sabem disso. Portanto, para não escandalizá-los, eu mesmo, mais uma vez, eu mesmo, o Senhor que caminhei com vocês, o Senhor que caminho com vocês e continuarei a caminhar, cuja necessidade os vossos corações têm como missão de reconhecer os traços de seu caminhar conosco, Ele continua a nos dar o preço necessário para que os filhos continuem sendo livres, simbolizado por uma moeda que é encontrada na boca de um peixe. Ele continua a nos suster. Mas a necessidade presente é recordar em nosso coração que seguimos a um Senhor. Colocá-lo no lugar que deve ocupar em nossa vida, a exemplo de Deuteronômio. Saber que somos discípulos dele, que somos filhos, mas que temos responsabilidades. A nossa responsabilidade de continuar no peregrinar da história sendo a presença do Senhor. Por isso, é inconcebível que homens que se dizem cristãos, mulheres que se dizem cristãos, religiosos ou não, fazem da primeira vocação que receberam, discípulos, filhos de Deus, fazem dessa identidade um motivo de vergonha, pelo seu proceder, por estarem envolvidos em corrupção ou pelo descaso com muitos. Meus caros, minhas caras, no dia de hoje, tão simplesmente, reconhecer que o caminho da cruz, que apaixonou o coração de Benedita, ou Santa Edith Stein, filósofa, que tinha muitas razões na compreensão da vida, da história, se apaixona por alguém que lhe dá um outro horizonte. Ser a presença daquele que seu coração tanto buscava. Teresa de Jesus, Edith Stein, Teresa Benedita da Cruz, ela, apaixonada pelo Senhor, não se esquivou em continuar o caminho dos filhos, com a responsabilidade. Não nos esquivemos disso. A cruz pode até ser, aparentemente, o nosso final, mas ela é a nossa missão. E cada um, na sua vida, tem a sua missão. O Alexandre, nosso técnico em enfermagem, de cuidar. André e Sara, no cotidiano da vida, fazer com que o Senhor seja visto, mas na sua arte, encantar a muitos para que se voltem para o Senhor. Lia, como muitos, na dedicação à sua vida ao Evangelho, colocando-se, depois de uma vida de trabalho, colocando-se inteiramente à disposição do Senhor. Eu, no ministério ordenado, você na sua casa ou na atividade que estiver, ou mesmo agora no trânsito, todos nós temos a nossa missão. Resta saber se nós temos na convicção mais profunda de nós, de nosso coração e do nosso viver, a compreensão fundamental. O que Ele nos pede? Simplesmente que permaneçamos com Ele. E permanecendo com Ele, como Teresa Benedita da Cruz, ou Edith Stein, ser um luzeiro da fidelidade ao Senhor, num tempo aonde voltam a crescer as tentações de classificar quem é mais ou menos digno de viver. Sabem qual é o problema? Isso não é dito. Muitos vivem
assim. Que o Senhor nosso Deus nos ajude e que a nossa prece nos sustente, para que com fidelidade continuemos a caminhar com Ele. Portanto, de pé, apresentemos nossas preces.